Nos tempos da ocupação romana, haviam dois tipos de gauleses, os cabeludos e bons de briga que resistiam ao invasor, e também havia os que aceitavam a paz com os romanos e faziam o possível para se adaptar à civilização deles. Naturalmente, Asterix e Obelix eram do primeiro tipo, e isso causa problemas. Mas em um dos acampamentos, dois líderes têm uma nova ideia: usar o costume chamado combate dos chefes, onde um chefe de uma tribo desafia o outro e o que ganhar lidera as duas. Então obtusos e flagelos precisam de um líder gaulês já romanizado, um galo romano para esse trabalho. Tomix é um brutamontes que quer e está transformando sua aldeia o mais romano possível, mesmo que nem tudo seja prático. Parece um bruto tentando ser chique, mas para as aparências, isso é um ato real de traição ou de sobrevivência? Julgaremos mais tarde, pois agora esse Tomix está de acordo em propor desafio a Abracursix, a partir do momento, claro, que não haja mais poção mágica na jogada, ou seja, sem druida. E ao pegarem o velho, Obelix lhe acerta um golpe de menir para tentar impedir. Claro que ele não morre, mas bem também não está. A memória já era, então a poção também. E claramente, como Panoramix não consegue fazer a poção em nenhuma das tentativas, mesmo com um romano de cobaia, a solução parece ser encontrar outro druida que possa curá-lo. E assim vai a dupla buscar Amnesix. Uma das coisas mais engraçadas dessa história é o Obelix sempre tentando explicar que o golpe do menir foi uma pancadinha, seja para se desviar da culpa ou porque sua super força permanente lhe dá outra realidade. De todo modo, ele mostra como foi essa pancadinha em Amnesix. Não sei se isso foi inocência ou um troco porque o velho lhe irritou. Se for o segundo de fato, Obelix não sabe medir as consequências de seus atos, sendo de qualquer jeito inocente. Mas e agora, com dois druidas fora de combate fazendo poções ao azar, o chefe da aldeia deve se preparar para o enfrentamento. Tomix pensa longe, está confiante e pretende desafiar os líderes de outras aldeias para assim liderá-las. Enquanto os romanos, depois disso, vão lhe mandar acorrentado para Roma. E ainda um trama contra o outro. A hora do combate dos chefes chega, e Obelix, agora se sentindo culpado, pensa brilhantemente que outra pancada em Panoramix lhe devolverá a razão. O que ele não sabia é que o sábio, em meio a suas poções aleatórias, tinha encontrado a própria cura. Asterix se deu conta disso segundos antes de outro grande golpe, que não dá em nada. Felizmente não dá em nada. Curado, a poção é feita e distribuída. Abracursix vence, que não sei se com a poção mágica ou com a notícia de que havia poção mágica. Enfim, os romanos são maus perdedores e pensam que vão ganhar a batalha, pois não sabem que o druida está curado. Mas é claro que eles não vencem. Obelix até acerta a memória de Tomix sem querer. E o marido de Naftalina lhe deixa ficar com sua aldeia, desde que não se esqueça que é gaulês. E parece que os gauleses de sua aldeia voltaram a ser gauleses, ainda que não completamente desromanizados, a julgar pelas roupas. E Amnesix está quase curado, mas a sua fama é suficiente para atenuar alguns probleminhas. É uma HQ interessante. Sempre que a aldeia fica sem sua poção ou ela não é útil, é preciso arranjar outro jeito de resistir a Roma. E aqui, embora tenham procurado outros caminhos, a poção voltou a ser a sua salvação, o que torna o final da história um tanto comum. O imprevisível foi a cura de Panoramix. Quem poderia esperar, embora nada mirabolante, que ele curasse a si próprio? A coruja seguindo um dos legionários e Obelix explicando que foi só uma pancadinha são piadas recorrentes ao longo do comic que funcionam. Mas agora eu gostaria de entrar em um grande questionamento. Claro que para os nossos gauleses é óbvio que Tomix ser aliado de Roma o torna um traidor. E não estou dizendo que ele não é ambicioso, e não estou dizendo que ele não veja como mais valioso os privilégios de ser romano ou galo romano que é a causa gaulesa da independência. O que estou querendo questionar é, resistir a Roma é viável? Ser uma província do Império Romano podia trazer ordem, segurança, estabilidade e a promessa de ascensão social. E resistir à águia era inviável para muitos devido à disciplina, estratégia, armamento e números que Roma tinha. As revoltas poderiam levar a inúmeras mortes, escravidão em massa e destruição de cidades. Então, pensando nisso, quem poderia resistir por muito tempo à futura capital da Itália? A aldeia de Asterix e Obelix certamente tem a poção mágica garantida na maior parte do tempo, e estão sempre dispostos a levá-la para outros povos. Porém, é uma solução temporária. Sabemos muito bem que enfrentar César não é coisa de uma ocasião apenas. Não é coisa de uma ocasião apenas e ganhar.
Portanto, se só esses gauleses têm o segredo da resistência eficaz, como podem ou como podemos nós pensar através do olhar deles em fazer mau juízo de quem se alia à cidade eterna? Naturalmente, resistir e tentar permanecer com sua língua, cultura e independências intactas é nobre e honrado, mas não era viável. Vários aceitaram o domínio para evitar os conflitos, e como disse, era difícil estar no nível do exército romano. É a paz imposta pela violência. É a nobre causa da independência versus a estratégia de permanecer vivo. Não é que a HQ questione isso, mas eu questiono ao ler essa HQ. Só digo tudo isso pois, embora Tom Mix tenha demonstrado traços de ambição e querer parecer mais chique do que é, talvez a estratégia de se aliar tenha sido primeiramente por sobrevivência, e de vários outros também. Mas não é como se os nossos gauleses pressionassem outras regiões para resistir também. Nem todo mundo tem recursos. O que me deixa de certa forma encucada é que a aldeia de Tom Mix é mostrada expulsando os romanos no final, em um quadro. Isso quer dizer agora que são duas aldeias irredutíveis? Como podem eles resistir ou seguir resistindo por muito tempo? Sem um líder aliado, aquele lugar agora poderia ser perfeitamente massacrado, não? Também seria interessante ver a Bracursix ter que manejar duas aldeias, mas suponho que não queriam pensar nisso. E dentro da história, é bom ver a sua falta de ambição, sendo que seu oponente queria justamente liderar toda a Gália.